Pisar pela primeira vez na arena do Bumbódromo, em Parintins, deveria ser uma experiência familiar para quem há tantos anos participa da cobertura do desfile das escolas de samba na Marquês de Sapucaí. Mas a sensação é a de se entrar em um mundo completamente diferente daquele habitado por Portela, Mangueira, Beija-Flor e congêneres. Não só por estar numa ilha, no meio da floresta amazônica, aonde só se chega de barco ou de avião, a 370 quilômetros de Manaus. Mas o que acontece naquele estádio não tem paralelo em lugar nenhum, e o visitante sai de lá com uma pergunta: como uma cidade com a metade da população da Ilha do Governador consegue produzir um espetáculo que se transformou em uma das maiores riquezas culturais brasileiras? No último fim de semana de junho, aconteceu a 53ª edição do Festival Folclórico, que marcou os 30 anos da construção do Bumbódromo. O grande diferencial da festa, que faz o espectador desavisado se arrepiar no primeiro instante, é o desempenho das torcidas, que efetivamente participam das apresentações, sendo até quesito de julgamento. Um terço da arena é preenchido pela torcida do Boi Caprichoso, um terço dos torcedores do Garantido e outro terço recebe o público comum. Durante a exibição de cada boi, a torcida faz uma coreografia específica, levantando adereços, balançando os braços e cantando as músicas sem parar. E olha que sem parar significa 2h30 de agito ininterrupto, numa maratona extenuante que começa na madrugada do dia anterior, quando chegam os torcedores para as filas de cada lado da arena. Não há lugares para todos, e para conseguir entrar no Bumbódromo é preciso chegar bem cedo. Aqueles que são barrados pela lotação do local já se postam ali mesmo, à frente dos portões de entrada, para esperar a noite seguinte, e aí sim conseguir ajudar seu boi a chegar ao lugar mais alto do pódio. A torcida do Caprichoso ocupa um terço da arena, o outro terço fica com o Garantido, e o outro terço com o público comum. Foto, divulgação C com Bruno Zanardo. Para se ter uma ideia da paixão das torcidas, a Coca-Cola teve que fazer uma latinha azul especialmente para ser vendida na cidade, porque metade dos moradores se recusava a comprar a latinha vermelha e tinha debandado para a Pepsi. Outras marcas tradicionais, como Bradesco, Correios e Brahma, também fazem versões especiais de seus logotipos nas duas cores, para não se indispor com parte dos consumidores. A ideia de um lado vermelho, mais popular, e um lado azul, mais elitizado, numa disputa acirrada, sem espaço para o meio termo nem possibilidade de conciliação, pode causar calafrios ao lembrar o ambiente político do Brasil de 2 anos atrás. Mas, em Parintins, a história ganha contornos divertidos. Boa parte das casas, por exemplo, é pintada nas cores verde ou amarela. Patriotismo? Nada disso. A ideia é apenas apelar para as cores neutras, e não criar mais conflitos. A grandiosidade das alegorias e das encenações impressiona no Bumbódromo. Foto, divulgação C com Bruno Zanardo. Na arena, cada movimento é calculado. Os jurados, por exemplo, são aplaudidos pelas torcidas ao serem apresentados a cada lado, algo impensável no sambódromo carioca ou em outros concursos, onde as palavras dirigidas às suas senhorias não são muito amistosas. E, durante a apresentação do boi adversário, a torcida deve ficar em silêncio absoluto. Num espaço destacado para convidados do Rio de Janeiro que iam ao festival pela primeira vez, fomos avisados para não dançar durante a exibição do Caprichoso, já que estávamos do lado vermelho do Bumbódromo. Em caso de desobediência à regra, uma latada na cabeça poderia nos atingir sem aviso, vindo da arquibancada. Mas a riqueza de Parintins não está apenas nas arquibancadas. O que acontece dentro da arena é de encher os olhos, numa ópera em movimento que atinge proporções monumentais. A grosso modo, o boi Bumba nasceu quando imigrantes trouxeram o Bumba Meu Boi do Maranhão e o juntaram às lendas amazônicas. E aí surge uma grande diferença para a festa da Sapucaí. Enquanto no Rio os enredos de cada escola são livres, lá há uma obrigatoriedade para que se trate da cultura dos povos indígenas. Elementos como pajé, cunha-puranga, rainha do folclore, tuxauas, vaqueirada e tribos indígenas recebem notas dos jurados, numa lista de quesitos que passa de 20.
O pajé é um dos elementos obrigatórios da apresentação. O do Caprichoso chegou voando este ano. Foto. Divulgação-se com Bruno Zanardo. Por ser em formato de arena, o Bumbódromo não permite um desfile em linha reta, como a passarela do samba. É por isso que os bois usam o espaço cênico de forma diferente, entrando e saindo com alegorias imensas e brincantes fantasiados para formar os cenários gigantes que ilustram as temáticas de cada quadro. Às vezes, há 5 alegorias diferentes em cena, que se juntam num passe de mágica que compõe a cenografia para o momento da exibição. Ao todo, cada boi apresenta 5 quadros diferentes por noite, em até 2h30, cumprindo itens como lenda amazônica, ritual indígena, figura típica regional e exaltação folclórica. São 3 noites de apresentação, e em cada uma delas os bois devem trazer elementos alegóricos diferentes, mas os itens a serem julgados devem estar presentes em todos os dias de festival. Além do complexo sistema de julgamento, feito por 9 jurados, há outras diferenças marcantes em relação ao Carnaval do Rio, como a presença de instrumentos de sopro nos conjuntos musicais, a iluminação cênica que muitas vezes deixa a arena na penumbra e o fato de todos os desfilantes estarem descalços. Afinal de contas, ali se representa a cultura indígena. A música também afasta as duas festas. A toada de lá é bem diferente do nosso samba enredo, e cada boi canta mais de 10 canções diferentes em cada apresentação, podendo até resgatar as de anos anteriores. O clássico vermelho, popularizado por Fafá de Belém: vermelho, vermelhaço, vermelhusco, vermelhante, vermelhão, é sempre entoado pelo Garantido, levando a galera à loucura. O glossário do Carnaval do Rio e do Festival de Parintins, e há uma figura peculiar em cada boi, o chamado apresentador, que tem a missão de ir contando ao público o que vai acontecer durante os 150 minutos de apresentação. É como se Jorge Perlingeiro ficasse no sambódromo nos alertando: agora vem a comissão de frente, atenção para a paradinha da bateria, se liga nessa explosão da alegoria. A diferença é que no Bumbódromo o espaço cênico é gigantesco, e se o apresentador não chamar a atenção para determinados destaques, realmente o espectador se perde. Ele fala entre as músicas e, mesmo durante o canto, se tornando o grande personagem da festa. Edmundo Oran, do Caprichoso, é um show à parte. Apesar daquilo que os distancia, dá também para encontrar semelhanças entre Parintins e Sapucaí. Na véspera da festa, por exemplo, uma alegoria do boi azul pegou fogo na concentração. Um mutirão se juntou para reconstruir o carro e, 48 horas depois, ele estava inteiro na pista, algo que se vê com frequência no Carnaval carioca. A orquestra de percussão gigante, chamada marujada ou batucada, se assemelha muito às nossas baterias, com paradinhas, mestres, repiques, surdos e chocalhos. E a figura do cantor também tem importância fundamental. O puxador é que é chamado levantador de toadas, e o jamelão local é Davi Assayag, cego desde os 17 anos, considerado a grande voz da festa, mesmo depois de ter cometido o pecado mortal de trocar de lado. Em 2010, depois de 15 anos no Garantido, se transferiu para o Caprichoso, num episódio que levou ao extremo a rivalidade entre as torcidas. Davi Assayag, o jamelão local, causou polêmica ao trocar de boi. Foto. Divulgação-se com Bruno Zanardo. A deserção de Assayag é sempre lembrada pela figura do amo do boi, um repentista que tem a função de fazer versos para estimular sua galera e provocar os torcedores adversários. A mudança de camisa do cantor é prato cheio para o amo do Garantido, que chama Assayag de traidor sem meias palavras. Neste ano, o amo do Caprichoso aproveitou para criticar o boi rival por ter levado para o norte a comissão de frente vice-campeã do Carnaval do Rio, da Paraíso do Tuiuti. É que o coreógrafo Patrick Carvalho foi contratado pelo Boi Vermelho para coreografar uma parte da apresentação, que tratava da resistência cultural, e levou a performance dos escravos que tanto sucesso fez por aqui. A iniciativa emocionou o público, mas não foi suficiente para dar o título ao Garantido. Apuração:
ocorrida na última segunda-feira, terminou com vitória do Caprichoso, que chegou a seu 22º título. O contrário tem 31 conquistas. Mas não foi só a comissão de frente da Twitch que representou o Carnaval do Rio no Amazonas. Xande de Pilares e Ivo Meirelles estavam lá, como compositores do Garantido. Neguinho da Beija-Flor e Martinho da Vila foram citados num dos sambas do Caprichoso, e o Canto das Três Raças, do repertório da portelense Clara Nunes, abriu a apresentação do Boi Vermelho. Nos bastidores, muitos cariocas ligados às escolas de samba marcaram presença, como o comentarista Milton Cunha e o carnavalesco Severo Luzardo. Gente que sabe estar diante de uma das maiores manifestações da cultura popular nacional, a que todo brasileiro deveria assistir pelo menos uma vez na vida. Um espetáculo que, assim como as escolas de samba, é um rio, azul e vermelho, que passa em nossas vidas, e que nosso coração se deixa levar. A porta-estandarte do Caprichoso, o Boi foi o campeão do Festival 2018 e chegou a seu 22º título. Foto, divulgação C com Bruno Zanardo. Leonardo Bruno viajou a convite da Amazonas